os homens com Pedro a pescar, por toda a noite sem nada apanhar. Com mãos vazias, tão frias, só querem pra casa voltar. Jesus conhece o seu labutar. Prepara a rede, te ensino a pescar. Vê quantos peixes na rede estão. Foi embora o medo, é cedo, já podem pra casa voltar. No mar desta vida também já pesquei, do lado errado em vão minha rede lancei. No mar desta vida também já pesquei, do lado errado então minha rede lancei. Mas hoje pesco em novo lugar. Jesus mostrou-me outro tipo de mar, salvar as vidas do seu naufragar. A cruz de Cristo é isto que uso pras vidas buscar. Vou pescar, pescar neste mar. Vou pescar, pescar neste mar. Vou pescar, pescar neste mar. Se hoje estamos aqui reunidos, é porque outros bem longe daqui obedeceram ao longo da história a mesma ordem que é dada hoje a nós. Discípulos fazendo discípulos, em todo tempo, em todo lugar, movidos pelo Santo Espírito, trouxeram-nos a fé e o exemplo para nos ensinar. Não como uma onda que vem e que passa, não apenas uma entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da Graça, o fazer discípulos de todas as nações, é ordem expressa de quem recebeu toda a autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, a Igreja, o eterno Senhor. Os ministérios e dons são diversos, mas o chamado da Igreja é um só: levar a todos os povos da terra as boas novas de Cristo Senhor, até que chegue o dia em que voltará, reunindo a todos que resgatou, aperfeiçoados em seu viver aqui, perante o trono excelso, cantando eterno louvor. Não como uma onda que vem e que passa, não apenas uma entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da Graça, o fazer discípulos de todas
são apenas uma entre muitas opções. A proclamação do Evangelho da Graça, o fazer discípulos de todas as nações. É ordem expressa de quem recebeu toda a autoridade na terra e no céu. O Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, da igreja o eterno Senhor. Se hoje estamos aqui, é porque alguém antes obedeceu a ordem que hoje nos é dada, de ir proclamar por todos os lugares. É isso que a MEAP tem feito por esses 35 anos. Estamos celebrando o aniversário dessas 3 décadas e meia hoje. E nós decidimos fazer isso aqui, a partir da capela do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde, 40 anos atrás, sentado a um banco a poucos metros de distância desse púlpito, eu ouvi pela primeira vez da visão de alcançar os pescadores e me apaixonei por isso. E desde lá até hoje, a missão cresceu. Alcançamos vilas de pescadores que ninguém estava alcançando no estado de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, na Bahia, em 3 áreas, no Amapá, no Pará, no Piauí, no Maranhão, no Amazonas e vários rios. Centenas de missionários vêm doando as suas vidas ao longo desses 35 anos para alcançar esse povo que pouco ou nada tinha do Evangelho. Esse grande grupo de missionários, os que passaram e já foram, os que hoje estão ministrando ao longo da costa brasileira, nas ilhas remotas e também nos rios de toda a Amazônia, eles têm que enfrentar situações difíceis, temporais, quando eles estão no mar com as dezenas de embarcações da MEAP, areias escaldantes na região do Maranhão, cobras e outros perigos no Amazonas, andando em densa floresta, navegando em lugares difíceis, chegando onde ninguém, nem turista, quer chegar. Isso tudo só acontece porque outra equipe, uma grande equipe, você e muitos outros como você, tem conectado esse grupo de missionários ao nosso grupo-alvo. Conexão é o que nós precisamos fazer. Saindo daqui, onde temos o Evangelho, para aqueles que nunca ouviram. O projeto Conectar tem tudo a ver com você, o enviador. Nós queremos levantar 35 mil litros de combustível para embarcações, carros, picapes, quadriciclos, motocicletas, canoas, para enviar esses missionários às comunidades ainda sem evangelho. Assista esse vídeo, ele tocará seu coração. Sabia que é necessário viajar cerca de 40 mil quilômetros para dar a volta ao mundo? É uma aventura e tanto. A MEAP convida você a investir em uma viagem ainda mais radical e com um propósito muito especial. 77 missionários e 700 voluntários deverão percorrer mais de 210 mil quilômetros nos próximos 12 meses, viajando por canais dos mares, rios e igarapés, e em muitos casos caminhando entre florestas e manguezais, ao fim de alcançar e servir a centenas de comunidades entre pescadores artesanais da costa oceânica e ribeirinhos da Amazônia. No tempo em que a MEAP celebra 35 anos, estimamos que serão consumidos 35 mil litros de combustível, a um valor estimado de R$180 mil para impulsionar 27 embarcações, 3 automóveis, 3 picapes 4x4, 2 motocicletas e 3 quadriciclos nessa travessia missionária, no esforço para fazer Cristo conhecido, amado e adorado. Navegue conosco.
e participe desse desafio contribuindo financeiramente. Doe quanto puder e quantas vezes desejar, acrescentando 35 centavos à sua oferta, ou entre em contato com a MEAP, WhatsApp código 13 997 999 284 ou pelo e-mail meapbr@meap.org.br. Contamos com você. O pastor Abraão é um daqueles amigos especiais. Gente que você se sente edificado só de caminhar com ele. Trabalhou com a MEAP mais de 30 anos, foi pioneiro na Bahia, liderou equipes, e dali nasceu uma das mais significativas parcerias da MEAP, que foi a criação da Missão Pescadores. Essa organização missionária que faz um excelente trabalho, não só nas comunidades que a MEAP já alcançava na Bahia, mas também alcançando novas vilas. O Abraão conhece muito de parceria. Eu queria que você ouvisse seu testemunho. A MEAP está completando seus 35 anos de idade e são 35 anos de uma ação extraordinária de Deus no litoral do Brasil, em vários estados do Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar por 30 anos junto à MEAP, desenvolvendo ministério aqui no estado da Bahia, e hoje nós somos a Missão Pescadores, estamos trabalhando em cooperação com a MEAP e continuamos fortalecendo os projetos, trabalhando com assistência às crianças através das escolas creches, com o barco hospital, com projetos de saúde, com construção de casas, com projetos de esportes. Tudo isso reflete a bênção de Deus desta missão ter nascido no Brasil há 35 anos e está fazendo um trabalho que honra ao Senhor. Que o trabalho da MEAP possa crescer ainda mais, que por meio dele muitas vidas sejam alcançadas e o nome de Jesus seja glorificado. Olá, amigos da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Meu nome é Guilherme Kerr e eu sou um torcedor de vocês e um incentivador do trabalho lindo que vocês têm feito. Hoje é aniversário do trabalho de vocês, aniversário da missão, e eu queria mandar um videozinho com alguma canção aí para a gente cantar juntos. Essa canção que eu vou iniciar, ela nasceu de uma visão muito forte, uma visão que o apóstolo João teve lá no livro de Apocalipse. Quando ele enxergou no capítulo 7 de Apocalipse, ele diz que foi levado por Deus até esse lugar alto e ele viu ali uma multidão que ninguém podia contar. Mas uma coisa ele podia saber sobre aquela multidão, é que eram pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, e estavam reunidos ao redor do trono e ao redor do Cordeiro. Estavam vestidos de roupas de linho fino, branco, e tinham pedaços de galhos de árvores nas mãos, como que no Hosana, na entrada de Jesus em Jerusalém, e cantavam essa canção para o Cordeiro. E o impacto dessa visão mexeu muito com o meu coração num tempo em que eu estava na minha igreja como pastor de missões e preocupado justamente com isso, que a gente estendesse o nosso olhar para além do nosso próprio mundo, para além do nosso próprio universo, da nossa própria igreja, do nosso próprio bairro ou da nossa própria cidade, e conseguisse ver como viu João as nações de toda a terra, gente que a gente não conhece e nem vai conhecer nesta vida, mas que tem sido tocada pelo amor de Jesus, porque as pessoas, os discípulos têm ido por todo mundo e têm pregado o evangelho a toda criatura, que é o que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Então vamos cantar juntos, talvez você se lembre dessa daqui. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o
Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Qual a nossa resposta para isso? A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Em Cristo Jesus presente, em Cristo Jesus presente, Cristo Jesus presente aqui. Ele anda entre nós, porque Ele anda entre a sua igreja, no meio da sua igreja, para falar, para ministrar, para consolar, para servir e assistir. A segunda canção que eu queria repartir com vocês é esta aqui. Foi feita com Jorge Heder, amigo, companheiro de muitas parceiradas de canções. Era meu dentista também, nosso vizinho, e que já partiu, já faleceu, já está com o Pai, onde ele torce por nós, né? Como eu torço aí por vocês. Essa canção fala da oportunidade da gente crescer em Deus, como a igreja primitiva crescia, aprendendo a palavra, crescendo na doutrina dos apóstolos, mas também repartindo a vida, visitando um ao outro, de casa em casa, partindo o pão, repartindo os seus bens, servindo um ao outro, não é? Como eu tenho certeza que é o espírito que vocês têm aí, amém? Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder,
aclamação, Cristo Senhor ressurgiu, Ele ressurgiu da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Enquanto eu estudava aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em 1981, participei da primeira conferência missionária, para mim, aqui no seminário. Ali o James William Orr, ele compartilhou na capela para um grupo de pessoas sobre a visão que Deus lhe tinha dado. Ele era pastor de uma igreja em Cananéia e percebeu que existiam comunidades de pescadores ali, em volta, pescadores artesanais. Falou, puxa, eu queria muito alcançar esse pessoal, mas eu preciso de um pastor para me ajudar na igreja e uma pessoa para ajudar no trabalho de barco, que seria o trabalho entre pescadores. Quando ele falou pescador artesanal, aquilo entrou na minha mente e não saiu mais até hoje. Eu não consegui orar pela minha namorada, que hoje é minha esposa, sem lembrar dos pescadores. Não conseguia agradecer pelo meu café da manhã sem orar por um povo que eu nunca tinha visto, que eu tinha me apaixonado perdidamente, queria dar minha vida por eles e não entendia nem porquê. Imediatamente comecei um grupo de oração. Imaginei que fosse receber umas 200 pessoas, pedir a capela emprestada, e o senhor Davi Cox perguntou, para que você quer a capela para o grupo de oração? Eu pensei, olha, o impacto que esse homem trouxe aqui na conferência missionária, imagino que eu vou ter 200 pessoas aqui orando. Apareceram 4. E uma delas desistiu. Eu tinha um mapa, em todos os lugares onde eu percebia que havia uma área um pouco mais calma, um pouco mais protegida da costa, começamos a orar porque talvez existissem pescadores artesanais. Gente com canoa não quer grandes ondas, eles precisam de lugares restingas, canto de ilha, depois de uma península natural, coisa assim, lugares protegidos para que eles possam desenvolver a pesca deles com pouco risco. Oramos, eventualmente descobri ao longo dos anos que cada um daqueles lugares que oramos e intercedemos, orávamos por gente de verdade, que carecia muito e que hoje recebeu o Evangelho e muitos creem. Mas naquele dia eu queria dar mais. Comecei a ajudar um missionário, precisava de barraca, eu dava um jeito de conseguir barraca, consegui uma bomba pro fundo de poço, mas eu queria mobilizar pessoas. E foram alunos daqui que foram mobilizados. Montei uma equipe, eu precisava de um músico para aquela equipe, eu não tinha compartilhado ainda com a minha namorada, a minha futura esposa, o que ia no meu coração sobre os pescadores, até porque eu não tinha certeza, era uma paixão súbita, envolvente, arrebatadora, mas que eu não entendia muito bem o que era. Depois que eu soube que era a visão de Deus. E aquela musicista, quando eu pedi, a violonista era uma pessoa muito especial. Claro que veio para a equipe. Eu nem imaginava que eu seria convidada para essa equipe. Eu, com mais 4 alunos daqui do seminário, visitamos várias comunidades de pescadores entre São Paulo e Paraná, e uma delas me despertou bastante atenção. Era uma comunidade chamada Cambriú, é um lugar muito afastado, 8 horas de barco, depois mais 20 quilômetros caminhando, subindo entre pedras e praias, até que chegamos nesse lugar. Ali começamos a falar de João Batista e a seminarista que
que contava a historinha, para fazer o link com Jesus, disse que era primo de Jesus. Eles nunca tinham ouvido falar nem em João Batista, muito menos em Jesus. E o que me chamou a atenção é que quando ela disse, ele era primo de Jesus, vocês sabem quem é Jesus, né? Eles disseram, não, ele deve morar em outra vila. Isso é no estado de São Paulo. Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar no estado de São Paulo pessoas que não conheciam nem o nome de Jesus. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu telefonei para o Márcio falando disso. Alguém tem que me pregar para esse povo. Foi aí que eu contei para ela a minha história de 9 meses de intimidade com a visão. De orar direto pelos pescadores e tudo. E vi o chamado dela tão forte quanto o meu. Então, logo a partir disso, do chamado da Damares, eu já comecei a me envolver no campo missionário. No começo, uma vez por mês, depois a cada 15 dias, depois semanalmente, no segundo ano, não aqui, no segundo ano do chamado, ou seja, no nosso terceiro ano. E aí a Damares passou aí junto, a minha igreja em Santos que nos enviava. Eu me lembro que eu ficava lá em Pedrinhas, na casa da Dona Antônia, porque nós éramos noivos e ele dormia na casa, que nós estávamos reformando a casa que nós íamos morar. Exatamente. Era uma casa pequenininha, ela não tinha praticamente nada e a gente foi ajeitando, construindo com a nossa própria mão. Mal sabíamos que, culturalmente falando, esse era um dos principais valores entre os pescadores artesanais. O negócio de trabalhar duro, acordar cedo, dormir, lavar as ferramentas quando já é noite. E aí eles já fomos aceitos na comunidade. Primeiro pelo respeito, que nós nunca estávamos fisicamente juntos, né? Nós nos respeitávamos nesse sentido, o que não acontecia nas comunidades. Então era diferente, não era o que acontecia lá, mas eles achavam isso honroso de alguma maneira. E segundo, por trabalhar duro. Uhum. Comecei a aprender também a me adaptar com os mosquitos, porque eu sempre fui muito alérgica e passei um primeiro ano de casada com bastante dificuldade, inclusive, até me adaptar. Daí casamos. Janeiro de 84 casamos, então isso daí aconteceu em 81, 82, 83, janeiro de 84 casamos. E aí descobrimos que aquela região que disseram a nós, que tinha umas meia dúzia de comunidade, eram 62 vilas de pescadores sem conhecimento do Evangelho. Nós pensávamos que era 6 só. Gente alguns deles que nunca tinha visto um carro na vida. Gente isolada na Mata Atlântica. E nesses dias tivemos 2 experiências que reafirmaram no meu coração a necessidade de uma agência missionária, que eu já vinha pensando desde o tempo da escola, desde o tempo no Palavra da Vida. A primeira delas, nós quase afundamos. O motor parou onde não devia parar, fiquei em dúvida se a gente ia sobreviver ou não. Ondas altas, motor parado, quebrança querendo jogar a gente em cima de pedra no meio do mar. Horrível. A Damares, para vocês fazerem uma ideia, eu vou contar, amor. Ela estava de maiô, colete salva-vida. Toquinha de natação. Toquinha de natação. Ela tinha certeza que a gente ia cair na água. Mas pela graça de Deus, nós conseguimos colocar o motor, eu e o Jaime conseguimos colocar o motor para funcionar. E aí paramos uma comunidade, o homem se converteu ali. E eu saí pensando, que tal se nós tivéssemos morrido? Quanto tempo ia demorar para alguém vir aqui, conhecer esse povo e reagir a isso, e pregar o Evangelho, e ministrar? Eu acho que a gente não tem o direito de estar sozinhos. E pensei primeira vez na MEAP. Tínhamos 24 anos de idade nessa época. A segunda experiência foi no Montão do Trigo, um lugar super isolado no litoral norte de São Paulo. E chegamos lá, o líder jovem se converteu, mas era uma situação praticamente impossível. A história é longa, não vou contar agora, mas ele estava preparado, ele só precisava de alguém que ministrasse. Ele ouviu uma vez o Evangelho, creu de todo o coração, e é o pastor da igreja hoje. Quantos outros Valentins poderiam existir na costa brasileira? Ali, eu já tinha dado uma parada no projeto da MEAP, de correria, de plantar a igreja. Você vai parando com esse negócio de organização. Voltei a toda força, e aí, em abril do ano seguinte, nasceu a MEAP. De 86 nasceu a MEAP. 2 anos depois que nós nos casamos. Exatamente.
Pessoal, eu sou Paulo César do Logos, faz muito tempo que eu visto essa camisa, a camisa da MEAP, e agora, quando ela completa o seu 35º aniversário, eu venho parabenizar a essa missão tão importante para os ribeirinhos em todo o nosso país, e eu quero agradecer a Deus pela vida de Márcio, de Damares, e pedir ao Senhor que continue cumulando tanto para com eles, quanto para com todas as pessoas envolvidas nesse ministério, que o Senhor os encha cada vez mais do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Um grande abraço, parabéns. Bem, eu não podia deixar de cantar essa música que escrevi pensando exatamente em Pedro e no seu trabalho. Você vai prestar atenção na letra e você vai ver que ela é muito apropriada, especialmente para o ministério da MEAP, nos nossos dias, não é verdade? Porque somos todos pescadores no final das contas. Pescamos almas para Cristo Jesus. E isso é o mais importante que se pode fazer na face dessa terra. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez
para que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe um dia o fará mudar. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Paulo Real é uma daquelas pessoas mais do que especiais, com uma história linda de superação, pelo poder de Deus, pela humildade com que ele se derramou diante de Deus, mesmo sendo uma das pessoas mais rápidas e inteligentes com quem já me relacionei na minha vida. Ele vai trazer uma palavra ao nosso coração agora. E a significância do Paulo para o movimento missionário entre os pescadores é que ele foi um desses primeiros missionários numa vila chamada Pedrinhas, na Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Isso foi no começo da década de 90. Paulo até hoje é uma bênção para a MEAP. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu agradeço pelo convite de Márcio para poder ministrar nessa celebração, nessa comemoração de mais um ano de MEAP. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu fui desafiado a meditar em Lucas capítulo 5, de 1 a 10, com o tema Sob Tua Palavra. E eu gostaria de usar esse texto, por isso, se você puder, abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5, de 1 a 11, e eu vou expor hoje realidades sobre a vontade de Deus. É um tema complicado e muitas pessoas têm muita dificuldade de identificar, de saber a vontade de Deus, de aplicar o conceito que acredita sobre a direção de Deus na sua vida. E aí eu achei interessante poder refletir sobre isso. E eu vou apontar nesse texto 4 vontades fundamentais de Deus, através das quais eu guio a minha vida. Ao longo da minha história, eu tenho orientado a minha vida a partir desses 4 conceitos relacionados à vontade de Deus. E são 4 aspectos da vontade: vontade soberana, vontade permissiva, vontade normativa e vontade diretiva.
Eu quero pensar com vocês, a partir desse texto, nessas 4 vontades e fazer algumas observações que podem nos ajudar a lidar melhor com essa questão, para que a gente tenha mais tranquilidade, paz na vida e consiga se relacionar melhor com essa questão da vontade de Deus, que para algumas pessoas é um assunto bastante espinhoso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos tentar encontrar no texto a vontade soberana de Deus. Se você olhar aí no versículo 3 ao versículo 7, você vai ver que quando Jesus aparece ali na beira do lago, alguns pescadores estavam limpando as redes. E Jesus usa o barco para poder se afastar um pouco da multidão. E aí acontece que Jesus dá uma ordem para Pedro lançar a rede. E vejam o que Pedro diz, versículo 5. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa reflexão sobre a tua vontade e sobre a tua palavra. E que nesse momento, todos nós que estamos aqui celebrando mais um ano de MEAP, que teu Espírito ministre ao nosso coração e nos ajude a lidar melhor com a questão relacionada à tua vontade. Em teu nome nós oramos, amém. Muito bem, como é que a gente vê a vontade soberana de Deus? Vontade soberana é o controle do governo divino sobre todas as coisas, capaz e suficiente para cumprir cabalmente os seus propósitos, independente do grau de dificuldade da vontade humana e de todas as forças contrárias. Nós vemos aqui um ato da vontade soberana de Deus. O mar não estava para peixe, eles já tinham desistido, mas Deus, para cumprir seus propósitos, e essa pesca extraordinária que quase rompeu as redes, que levou os discípulos à adoração, a Pedro se afastar, reconhecendo a divindade de Jesus e a sua pecaminosidade. Tudo isso era uma preparação para Jesus dizer para Pedro e os discípulos que ali estavam: sigam-me, vocês serão pescadores de homens. Então a vontade soberana de Deus é quando ele realiza coisas que vão cumprir o seu propósito. E não depende de quem quer, não depende da capacidade, não depende da dificuldade, nem da vontade humana, nem das forças contrárias. Deus é soberano, ele controla todas as coisas e ele é capaz de conduzir o mundo para os seus propósitos, independente das circunstâncias, inclusive da liberdade de escolha do homem. Deus tem poder para conduzir toda a história para o seu fim determinado, para o projeto que Deus estabeleceu para a história, independente de tudo. Isso é a vontade soberana. Nós vimos Jó declarando lá em capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. José, em 45 de Gênesis 5 a 8, ele vai falar para os irmãos no momento que ele se revela, dizendo: olha, vocês me venderam, eu sofri, vivi circunstâncias alheias à minha vontade, sobre as quais eu não tinha controle, mas ele declara: mas não foram vocês. O meu Deus, o Deus soberano, controlou todas as circunstâncias para me conduzir a esse momento, para que eu pudesse resolver a fome do mundo e sustentar vocês, a minha família. Deus é soberano, ele tem controle sobre tudo e não há nada que fuja ao seu controle. Jesus, em outro texto, chegou a dizer que os fios de cabelo na nossa cabeça estão contados e que nenhum pardal, por mais insignificante que seja o seu valor, cai sem o conhecimento e sem o controle poderoso de Deus. Deus exerce controle soberano sobre tudo e sobre todos. E isso é uma
uma realidade tremenda a respeito da vontade soberana de Deus. E eu fico imaginando que a nossa dificuldade com a vontade soberana é porque, ao olhar para a história, inclusive a história bíblica, a impressão que a gente tem é que Deus viveu no seu controle e na sua direção da história inúmeros fracassos. É impressionante. Você vê a história do povo de Israel, as promessas que Deus fez, e no entanto você vê fracasso em todos os períodos de juízes, o período dos patriarcas, a maneira como a história foi conduzida, o período dos reis. Depois você tem os 2 cativeiros do Reino do Norte, do Reino do Sul. Na igreja, a história da igreja é a mesma coisa, tudo aparenta o fracasso divino, mas é tremendo como Deus é capaz de transformar tudo aquilo que aparenta fracasso numa retumbante vitória, porque em todas as coisas, nenhuma dessas situações saíram do controle de Deus. E Deus estava conduzindo, e quando tudo aparenta uma total desordem, um total caos, a gente percebe Deus conduzindo a história em meio às liberdades, à oposição, aos problemas, às situações difíceis, e Deus vai conduzindo a história para cumprir o seu propósito eterno. Então, na verdade, essas dificuldades, elas apenas aparentam o fracasso e o descontrole de Deus, porque Deus está por trás usando tudo isso de uma forma soberana para levar a história no final que Ele planejou. Isso se chama vontade soberana. A vontade permissiva, onde é que você encontra no texto? Olha lá. Aconteceu que a multidão apertando, os barcos, do versículo 1 ao versículo 5, você vai ver isso, eles estavam limpando as redes, e quando Jesus manda que eles lancem a rede, eles dizem, nós não pescamos nada. Vejam, Deus permitiu uma experiência de fracasso para aqueles pescadores. Eles estavam ali desanimados, limpando, e agora Jesus manda lançar a rede. Eles dizem, nós pescamos a noite inteira. Nós percebemos que existem situações da vida que Deus permite. Porque a vontade permissiva é um aspecto da ação da vontade soberana de Deus que permite alguns acontecimentos, mesmo os mais trágicos, por respeito às leis da natureza e atribuições humanas que Ele mesmo instituiu. Que mesmo quando ocasionam situações contra a vontade dele, não podem frustrar os seus propósitos eternos para todas as coisas. Isso é a vontade permissiva de Deus. Vejam, as coisas ruins, Deus não planejou essas coisas ruins. Na verdade, depois que o mundo se alienou de Deus, as coisas acontecem, acidentes acontecem, o homem guiado pela sua pecaminosidade, o mundo controlado por um sistema corrupto, sob uma força maligna, tem interferido na história, e Deus decidiu que algumas leis Ele não vai violar. Pode perceber que, com exceção de algumas situações, mas a maioria das tragédias que acontecem, inclusive as tragédias da natureza, tem a mão do homem interferindo no processo, gases, efeito estufa, a relação inadequada do homem com a natureza que vai produzindo esses prejuízos. Além do que, falta administração na maneira como se organizam as cidades, e aí permite-se que famílias construam barracos em costa dos morros, em lugares onde não há saneamento, esse tipo de coisa. Nós percebemos que muito dos problemas que a gente enfrenta, as dores, o sofrimento, tem a ver com a vontade humana. Às vezes acontece um acidente na estrada, você vai ver que pode ser que não tenha sido feita a manutenção no carro, ou um pneu estourou. E Deus, Ele não interfere porque Ele deu leis para o mundo. Nada está fora do controle de Deus, mas Ele decidiu que essas leis precisam ser respeitadas. E por isso Ele permite que algumas coisas aconteçam. E se nós quisermos que Deus, por exemplo, evite que uma criança seja abusada e interfira, a gente entende que Deus não faz isso por quê? Ele teria que, na verdade, ficar interferindo o tempo inteiro e quebraria a autonomia que Ele deu para o ser humano e a liberdade de escolha que Ele deu para o ser humano. Então, se a gente quiser que Deus acabe com os bandidos, com os corruptos, com os estupradores, com os homens violentos, tirando a responsabilidade humana, Deus tem que acabar com todo mundo. Porque Ele tem que tirar a capacidade de escolha que Ele deu para os homens. Então, Deus
permite que os homens façam coisas ruins, um dia haverá um julgamento final e todos vão prestar contas para Deus. Mas a vontade permissiva de Deus existe e de uma forma misteriosa ela acaba redundando na vontade soberana e no propósito de Deus. É interessante que no livro de Atos tem uma história que ilustra bem essa questão da vontade permissiva, a vontade soberana de Deus. Herodes prende Tiago e prende Pedro. Tiago morre por ordem de Herodes e Pedro é solto. E em seguida, Deus mata Herodes. Ele morreu comido por bichos. Aí eu fico perguntando, por que Deus não matou Herodes antes dele matar Tiago? Deus permitiu que Tiago fosse morto e Pedro fosse liberto, e ele operacionalizou a libertação de Pedro, milagrosamente. Então, nós não entendemos muito bem a vontade de Deus, mas a verdade é que a prisão de Pedro e o livramento glorificou a Deus, e a morte de Tiago também glorificou a Deus. Deus poderia impedir, mas ele permitiu que as leis do mundo, as leis legais da sociedade fossem cumpridas, mesmo que fossem injustas. Um dia ele vai pedir conta disso. Mas a verdade é que nós temos situações da vida que Deus permite, e é por isso que eu sempre digo, crentes morrem, crentes ficam doentes, algumas vezes Deus traz livramento, traz. Qual a razão? Ele tem propósitos específicos para a vida de algumas pessoas, mas nós não entendemos tudo. Mas a verdade é que Deus permite, porque Ele deu autonomia para o homem e Ele estabeleceu algumas leis que Ele não contraria. No caso aqui, nós percebemos que Deus permitiu que esses pescadores passassem a noite inteira pescando e sem resultados, para glorificar o nome dele, para que essa pesca extraordinária acontecesse e para que os propósitos de Deus se cumprissem com o chamado e a vocação dos discípulos. Terceira vontade, a vontade normativa. Onde é que ela se encontra nesse texto? Veja aí o que diz 5:5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Aqui nós temos a vontade normativa de Deus. A vontade normativa de Deus refere-se aos mandamentos, os absolutos, santificação, ele tem vontade sobre a sexualidade, ele tem vontades a respeito de como devemos gastar o nosso dinheiro, de como devemos conduzir a nossa família. Isso é vontade normativa de Deus. E aqui, a palavra de Cristo é a norma. E eu quero dizer para você que, sob esta palavra, seja de uma ordem de Jesus, ou seja, os seus princípios, é a questão fundamental sobre a qual nós devemos sustentar a nossa vida. Eu quero dizer para você que a palavra normativa, ela cobre todos os aspectos da vida e ela é suficiente para trazer plenitude de vida para as pessoas. Se eu não tivesse orientação específica, se eu não conhecesse nada sobre a vontade normativa, se eu não conhecesse nada sobre a vontade permissiva de Deus, mas se eu conhecesse a vontade normativa de Deus, ela é suficiente para conduzir a minha vida e me levar aos propósitos eternos de Deus. É isso que diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz assim, não nos conformando com o mundo, mas procurando descobrir qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Essa não é a vontade específica, essa é a vontade normativa de Deus. A vontade, as leis, os princípios, a palavra de Deus. Querido, sob esta palavra você pode estabelecer a sua vida. E isso é importante porque às vezes a gente acredita que Deus vai te orientar especificamente sobre que cidade você deve viver, com que pessoa tem que casar. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas nós encontramos isso, pelo menos em relação ao casamento, uma única situação lá no Antigo Testamento, que foi a esposa de Isaac. Eu acredito que mais importante do que esperar uma orientação específica para esse tipo de coisa é encontrar nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre os parâmetros normativos de Deus para o casamento. Casar com uma pessoa cristã, que seja cheia do Espírito Santo, que seja cheia de Deus, porque eu quero dizer para você, se você for cheio do Espírito Santo e a sua esposa for cheia do Espírito Santo, não importa a formação dela, a educação dela, nem a sua formação, nem a sua educação, porque o Espírito de Deus vai conduzir vocês de tal maneira a superarem todas as dificuldades, as diferenças e os conflitos. Então, o mais importante é você ter um padrão, e o padrão é a palavra de Deus, e é sob esta palavra que nós alicerçamos a nossa vida, que nós sustentamos
todas as coisas. E quando você está diante dessa palavra, Paulo diz em Romanos 12, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que eu preciso para crescer, para encontrar a plenitude máxima da minha vida, da minha história, dos meus dons, das minhas habilidades, é seguindo a orientação da palavra de Deus. Por isso eu quero dizer para você, em relação à obediência, aos princípios da palavra, eu sou radical. Eu vou cumprir mesmo que isso me traga dor, mesmo que isso me traga sofrimento, porque eu sei que sob esta palavra eu posso lançar a minha vida, porque eu estou seguro. A vontade de Deus não é caprichosa. Quando Deus estabelece a vontade dele para a minha vida, é porque ela vai ser boa para mim, ela vai ser agradável, ela vai me conduzir ao crescimento, vai me conduzir a elevar a qualidade da minha vida em todos os sentidos. Por isso, é sob esta palavra que você tem que conduzir a sua vida. Por último, a vontade diretiva de Deus. Lucas 5:10. Depois que aconteceu essa pesca maravilhosa, Jesus disse o seguinte: bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homem. Aqui nós temos uma palavra diretiva. Alguns chamam de palavra específica. Eu prefiro palavra diretiva porque eu não acredito que Deus tenha direção específica para cada coisa que você faz na vida. Porque isso é um ponto de vista tradicional, mas eu acho que ele está errado. As pessoas se angustiam porque começam a querer ver a vontade diretiva específica de Deus em cada acontecimento. E eu tenho trabalhado e ajudado pessoas que chegam aqui com muitas frustrações, e eu tenho dito para elas o seguinte: olha, nem tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Deus não está querendo falar com você porque você cometeu um erro, você teve uma dificuldade. Você vai aprender com isso, sem dúvida, porque a Bíblia fala que Deus também nos dá sabedoria. Sabedoria. Agora, Deus dirige a nossa vida, claro, está aqui um exemplo de vontade diretiva. Só que isso é uma prerrogativa de Deus. Deus não fica falando detalhadamente. Aliás, eu penso o seguinte: à medida que você sai do período infantil da vida cristã e se torna um cristão adulto, Deus vai falando menos com você. E vai dando para você mais capacidade, mais sabedoria para resolver os problemas da dependência dele e do Espírito Santo. Então eu creio em vontade diretiva, mas não creio nessa versão tradicional de vontade específica, que Deus tem que falar com cada coisa, cada detalhe na nossa vida. Eu realmente não acredito nisso. É interessante que nos primeiros 30 anos da história do Novo Testamento ali em relação à igreja primitiva, ocorreram no máximo 15 ou 20 casos de orientação divina pessoal, e a maioria delas aconteceu com Paulo. E se você estudar a história de Paulo, você vai ver que Paulo usou estratégias de expansão. Escolheu cidades estratégicas, cidades grandes, cidades que eram pontos comerciais, onde rotas de Roma passavam por ali, onde havia um fluxo muito grande. Isso pode ter sido orientação de Deus sobre a vida dele, mas ele usou muito de sabedoria, ele usou muito de compreensão, de raciocínio lógico. E Deus diz que se você tem falta de sabedoria, você pode pedir a Deus, que ele dá. Bom, qual é o problema dessa visão em relação à vontade diretiva? É porque, como eu digo que Deus é que tem a prerrogativa de orientar, e ele não faz isso todos os dias, o tempo inteiro, a gente fica com uma impressão de que o mundo, ele é um mundo onde Deus estabeleceu leis, regras e deixou ele funcionando e se ausentou. E não é isso que eu acredito. Na verdade, muito pelo contrário, eu acredito que Deus está presente o tempo inteiro na nossa vida, e a presença dele é gloriosa nesse lugar, é uma presença poderosa. Ele está aqui em poder, em glória, em majestade. Mas tem algumas coisas que eu digo: Deus, me orienta, fala comigo, eu quero que o Senhor me dê direção sobre isso, e Deus não faz. Ele está ali e ele não faz. Por quê? Porque ele deseja que a gente aprenda a fazer escolhas, tomar decisões, que a gente tenha responsabilidade sobre as decisões que a gente vai tomar. Eu acredito nisso. E é importante isso para a nossa vida, porque tem muitas coisas que estão abertas, que você vai decidir. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer, mas olha, eu tenho certeza que se você tiver de escolher entre duas cidades boas do Brasil para morar, Deus não precisa necessariamente te orientar em que cidade
você deve ir, porque tudo que você fizer numa cidade, você poderá fazer na outra. Agora, eu não estou falando que Deus não pode dirigir, orientar, porque se Deus tiver uma vontade específica para você em uma cidade, fizer parte do plano, dos decretos de Deus, eu quero dizer para você que ninguém vai poder evitar que isso aconteça, porque Deus é soberano, Ele é capaz de orientar, independente das forças contrárias, da vontade humana e das dificuldades. Eu só quero dizer para você que a vontade diretiva de Deus é vontade para alguns momentos especiais. E você pode pedir, pode clamar, pode suplicar e deve fazer isso. Mas a prerrogativa de ouvir e de atender é de Deus. E pode ser que Deus, algumas vezes, Ele não diga o que você tem que fazer e você vai ter que orar e analisar e avaliar e tomar a melhor decisão. Agora, as pessoas me perguntam, como saber se isso é a vontade de Deus para a minha vida? Não dá para saber, né? Isso é uma coisa pessoal. Se você falar para mim, Deus me deu, tenho certeza que Deus escolheu a minha esposa, Deus escolheu esse ministério, Deus me pediu, me orientou para vir para morar nessa cidade, eu vou acreditar em você. Isso é muito pessoal. Eu sei que Deus orienta, mas Ele não orienta o tempo inteiro, nos detalhes, porque a Bíblia fala que Ele nos deu sabedoria. Ele quer que você aprenda a tomar decisão, a fazer escolhas. Essas 4 vontades são os princípios que eu uso para dirigir a minha vida ao longo desses mais de 30 anos de ministério. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão e possa usar isso para benefício da sua vida, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade. Eu quero terminar orando para que Deus possa te orientar, trazer clareza, que você possa crescer com as reflexões que foram feitas aqui, tá bom? Senhor, abençoa a MEAP, que ela tenha uma vida longa, próspera, que ela continue sendo essa agência do reino que impacta nações, que alcançou e tem alcançado o Brasil, que o Senhor abençoe o Márcio, a liderança da MEAP, os obreiros, todas as extensões, os tentáculos dela pela costa brasileira, que eles vejam a tua glória e o teu poder e que possam dirigir suas vidas a partir dessas perspectivas da tua vontade. Que a gente tenha humildade para olhar para essas realidades e remodelar a nossa compreensão baseado na tua palavra, porque sob esta palavra eu tomarei todas as decisões da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A MEAP acredita em serviço. E quando esse serviço é mútuo, a missão servindo a igreja e a igreja servindo o nativo, é muito melhor. Ao longo desses 35 anos, dezenas de missionários da MEAP têm se envolvido no serviço à igreja, pregando em conferências missionárias, visitando, falando em pequenos grupos, dando cursos, não somente em todos os estados do Brasil, mas também em 14 outros países. Como resultado disso, nós vemos pastores mais envolvidos com missões, igrejas mobilizadas, membros respondendo ao chamado missionário. É muito bom ver esse serviço acontecendo. Mas existe uma outra forma. O recebimento de equipes nos campos da MEAP tem sido uma constante num serviço da missão à igreja. Aliás, igreja tanto nacional quanto internacional. Mais de 35 mil pessoas passaram nos campos da MEAP, abençoando e sendo abençoadas nessas décadas de ministério. E nesse serviço mútuo, a missão servindo a igreja e a igreja servindo os nativos, há uma riqueza profunda. Membros de igreja são edificados, voltam empolgados para suas comunidades, proclamando o evangelho, incentivando outros, alguns deles se envolvendo profundamente no movimento missionário nacional e internacional. E um dos resultados mais empolgantes é que centenas dessas pessoas foram tocadas, encorajadas e até chamadas para o movimento missionário, tanto nacional quanto internacional. Centenas de missionários estão espalhados, inclusive ministrando aos povos minoritários, os grupos menos evangelizados do Brasil, e também dezenas deles em áreas internacionais. Sem dúvida, Júnior e Karen são representantes honrados desse exército de missionários espalhados por muitas partes do mundo. Olá, meu nome é Júnior
E o meu nome é Karen. Nós trabalhamos com missionários bivocacionais em Timor-Leste pela Associação Missão Esperança desde 2003. Nós estudamos no Palavra da Vida na década de 90 e conhecemos o Ministério da MEAP através da Semana de Ministério feita com o grupão do Carlos Osvaldo e da Artemis, provavelmente em 94. Então, em relação ao nosso ministério missionário e influência da MEAP na nossa vida, foi muito importante porque trabalhamos aqui em Timor-Leste e o estágio junto com a MEAP foi inspirador. As longas viagens, né, de barco no mar de dentro, cozinha, banheiro improvisado, muitas vezes dormindo no próprio barco. E o fato de estarmos distantes do contexto, né, urbano e não secular, então tudo isso contribuiu para a nossa formação e são experiências inesquecíveis até hoje. São histórias muito engraçadas desse ministério. Eu e a Elza cozinhando em um fogareiro de uma boca só para 9 pessoas, enquanto o barco ia de uma vila para outra naquele ritmo que vocês sabem, né? Toque, 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 toque. Era mais ou menos umas 3 ou 4 horas de viagem de uma vila para outra. Teve uma noite que não tínhamos hospedagem na vila e nós tivemos que dormir todos no barco. Nosso banheiro, você já sabe, né? Era o mar. Para os meninos era fácil, mas para mim e para a Elza era uma ginástica. De madrugada, às vezes, a gente ouvia chuva no mar. Foi muito divertido. Bom, depois de formados também e trabalhando na igreja local, em Curitiba, levávamos equipes também ali na região de Guaraqueçaba, na verdade para ir até Puruquara e algumas outras vilas ali, com equipes da igreja, né? E também os jovens que se sentiam vocacionados para o ministério, também nós levávamos nessas viagens, né, para conhecer o ministério da MEAP. Foi ali também que a gente pôde ver que barco também atola no mangue, né? A verdade é que a nossa amizade com o Márcio, a Damares e outras pessoas relacionadas à MEAP duram até hoje. Saudades de vocês, viu, amigos? E parabéns a toda a MEAP, a toda a equipe, pelos 35 anos de ministério. Um abraço a todos. Foi exatamente nesse banco que eu estava, 40 anos atrás, quando pela primeira vez Deus falou ao meu coração da necessidade dos pescadores artesanais. E os dias que vivemos hoje, com milhares e milhares deles já tendo conhecimento da glória de Deus, foram preditos na palavra. Isaías já falava do Messias, mesmo 700 anos antes de sua vinda para a terra. E no capítulo 42, ele diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, não clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Jesus traria justiça à terra. E olha o que ele diz no verso 4. Ele não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça sobre a terra, e, em sua lei, as ilhas colocarão a sua esperança. Colocarão a sua esperança. Entre as ilhas aguardarem uma esperança que viriam. E hoje, algo ocorreu. Pessoas se deslocaram e se conectaram àquelas comunidades. Pescadores ouviram do Evangelho. As ilhas foram alcançadas. Crianças brincaram mais livres, agora com uma esperança no futuro, por terem um lar mais equilibrado. O pai não é mais alcoólico, a mãe não é mais irascível, e eles têm todos os trabalhos de assistência, crescem já conhecendo a palavra de Deus nas dezenas de projetos da missão. Interessante que a Bíblia também fala do envio dessas pessoas. Se você for um pouquinho antes, e isso é muito raro em Isaías, quando o profeta vê um momento aqui, o outro depois, e denuncia essa distância histórica dentro da profecia. Geralmente as profecias são dadas como um conjunto, mesmo estando a primeira parte e a segunda, separadas por centenas de anos. Aqui não. No versículo 9, ele divide.
Vejam, as profecias antigas já aconteceram, e novas eu anuncio, antes mesmo que surjam, e eu as declaro a vocês. E olha só a profecia. Cantem ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra. E quem está cantando? Vocês, os que navegam no mar, e tudo que nele há. Vocês, ilhas, e todos os seus habitantes. Agora, as ilhas não estão mais aguardando, estão cantando louvores a Deus. O que aconteceu? O que aconteceu foi o cumprimento dessas profecias em Isaías 66, no verso 18. E eu venho, é um futuro mais ainda, e eu venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. E olha que nações seriam. Eu porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos eu enviarei. Deus enviando, pegando salvos e enviando, conectando salvos àqueles que não têm chance ainda. Eu enviarei as nações, a Tarsis, a Pul, a Lud, que atiram bem com arco, a Tubal, a Javã, e enviarei também até as terras do mar mais remotas, as ilhas que jamais ouviram falar de mim e nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Essas profecias têm sido cumpridas nas últimas décadas. Deus levantou missionários, não só do Brasil, mas de outros países também, que participaram, não somente de tempo integral, mas também em equipes de voluntários, e conectou essas pessoas às comunidades que ainda não tinham evangelho. Milhares de pessoas se converteram. Praticamente 1.700 comunidades receberam o evangelho ao longo da costa brasileira, num movimento missionário gerado pelo próprio Deus e liderado por Ele. A MIAP foi só um pedacinho de tudo isso. A glória é do Senhor Jesus, que também entrou pelos rios com esses enviados dos últimos dias, alcançando esse povo em comunidades remotas. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participou dessa grande equipe missionária. E você que ainda participará, seja de tempo integral, como um diretor, intercessor, mantenedor, equipes de curto prazo, professores, capacitadores, louvado seja Deus, porque Ele vai buscar os seus e envia, nesses últimos dias, as ilhas mais remotas. Mais de 2.000 comunidades, nos rios, na costa, nas ilhas brasileiras, hoje não mais aguardam, mas proclamam a glória de Deus. Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. A MEAP começou com um movimento de oração numa salinha bem próxima daqui na década de 80. E assim ela tem perdurado até hoje. Vamos continuar intercedendo e nesse momento vamos orar juntos. E por favor, permaneça para que essa grande conexão cresça e mais ribeirinhos e pescadores sejam alcançados para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, nos alcançou por meio do teu Filho, e o Senhor disse que o Senhor tinha mais para ele do que alcançar a casa dos perdidos de Israel, o Senhor tinha todas as nações. E nós aqui fazemos parte do cumprimento dessas profecias, indo atrás dos pescadores, dos ribeirinhos mais distantes, os mais ilhados, os mais esquecidos. E é um privilégio para todos nós aqui como equipe de missionários, de diretoria, de mantenedores, intercessores, igrejas que se mobilizam nos projetos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que possamos continuar com essa conexão em busca de mais um para a glória do teu nome, até que o Senhor Jesus volte. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, cada vez que eu canto essa música, eu reparo que pessoas estão chorando. E a minha pergunta é por quê? Na verdade, ela é uma música que nos remete ao futuro, e nela está contida toda a nossa esperança de vida eterna. Mas eu fico também vendo as pessoas chorando por causa de saudades.
Saudades daqueles que já partiram, saudades daqueles que se foram, mas ao mesmo tempo a expectativa de que um dia nós nos encontraremos, de que um dia nós seremos ressurretos se mortos já estivermos, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E eu acho que isso é tremendo para o meu coração. Eu gostaria que você pensasse sobre isso agora. Ao cantar essa música, eu queria que ela fosse de igual modo tão consoladora, mas ao mesmo tempo lhe trouxesse toda a esperança que um ser humano precisa enquanto nessa vida aqui. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé.
autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, aleluia. Louvado seja sempre o Senhor.